Bom, agora a gente vai estudar tensões em vasos de pressão de paredes finas. Eles são basicamente dispositivos, né? São equipamentos que são utilizados para armazenar fluidos sob uma certa pressão. A gente vai tratar aqui da pressão manométrica, que seria a diferença entre a pressão interna e a pressão externa. Certo? Então, a pressão manométrica seria PI menos PE. Normalmente o PE vai ser a pressão atmosférica, no caso geral. Mas normalmente nos problemas a gente vai ter direta pressão manométrica. Okay? E esses vasos, né, eles precisam de rigorosos processos de projeto, né, que eles são muito perigosos. Eles normalmente armazenam fluidos sob uma alta pressão, às vezes fluidos inflamáveis, então a gente tem que garantir que não haverá falha no nosso material, certo? Para evitar acidentes. Então, a gente pode pegar um elementinho de material aqui, ele vai estar sobre as tensões principais, σ1 e σ2. Por simetria, as tensões principais elas têm que estar na direção tangencial, certo? Na direção aqui da circunferência, que seria o σ1. Então, σ1 é a nossa tensão tangencial, e a gente teria a tensão longitudinal, né, na direção de uma gelatriz aqui do cilindro. Então, σ2 vai ser a nossa tensão longitudinal. A gente não vai ter, por simetria, né, o nosso elemento ele não se deforma assim, né? A gente não vai ter nenhuma tensão de cisalhamento. Nessas direções, a gente vai ter tensão de cisalhamento se a gente observar em um outro plano, né? A gente teria, sei lá, sigma x', x', sigma y', y', a gente teria sigma x, y', né? Mas nesse planinho aqui, né, que vai ter as faces apontando na direção tangencial e na direção longitudinal, a gente tem as tensões principais. Ou seja, se a gente plotar o ciclo de Mohr aqui em vermelho, a gente vai ter σ1, σ2. Beleza? Vamos ver como que a gente calcula o σ1 e o σ2. Bom, primeiramente para a tensão tangencial, a gente pode pegar um pedaço aqui do nosso cilindro, a gente corta ele na metade, né, certinho, porque aí a gente teria essas faces que são mais fáceis de calcular. A gente sabe todas as distâncias aqui. Por exemplo, essa áreazinha feita aqui, ela vai ser o nosso ΔX, né, que é um pedaço que a gente cortou no nosso cilindro aqui na direção longitudinal, vezes a espessura da nossa placa que forma esse material, certo? Então, se a gente fizer σ1, né, a gente vai fazer aqui somatória de forças igual a zero. Né? Então, se a gente fizer σ1 vezes essa área, tá, que é T ΔX, vezes 2 porque a gente tem a facezinha aqui em cima e a gente tem a facezinha aqui embaixo. Isso tem que ser igual à pressão multiplicada por 2R ΔX, né? Por que 2R ΔX? Porque essa alturinha aqui é R, né? É o raio interno do nosso cilindro. É o raio do cilindro formado pelo fluido. E o 2R vai ser a altura completa, né? O diâmetro interno aqui do cilindro. Então, se a gente fizer 2R vezes ΔX, a gente tem essa área em vermelho aqui. A gente faz isso vezes a pressão. Então, a gente tem essa igualdade aqui. Né? Se a gente isolar o σ1, a gente encontra que σ1 é igual a PR sobre T. Tá? Então, esse valorzinho aqui de σ1 é igual a PR sobre T. E para a tensão longitudinal, a gente faz semelhante, né? Só que agora a gente corta o nosso cilindro assim, né? A gente vai pegar uma seçãozinha dessa aqui e analisar. A gente faz a mesma coisa, né? Somatória de força igual a zero. Então a força devido à tensão σ2, a tensão longitudinal, vai ser σ2 vezes 2πRT, certo? Que a gente considera que é um vaso de parede bem fininho. Então se a gente desenrolasse, né, esse anelzinho aqui, a gente ia ter
que o comprimento dele vai ser 2πr. Seria todo esse comprimento aqui que eu pintei, né, em branco. Vezes o t, que é a alturinha. Tá? Isso só vale porque... Só faz sentido porque o nosso t é bem pequenininho, certo? Comparado a r. Então é uma aproximação. E essa força gerada por essas tensões em σ2 em verde vai ser igual às forças geradas pela pressão em vermelho. Ou seja, P vezes a área, que é πr ao quadrado. A área da circunferência aqui. Beleza? Então, σ2, se a gente isolar, vai ser πr sobre 2t. Então, aqui a gente tem πr sobre t. E aqui a gente tem πr sobre 2t, ou seja, metade. Então, para o caso do vaso de pressão cilíndrica, a gente tem uma tensão principal. A gente tem que uma tensão principal vai ser o dobro da outra. Né? A tensão longitudinal vai ser maior do que a tensão tangencial. A tensão de cisalhamento máxima vai ser, portanto, o raio dessa circunferência maior, né? Que é justamente esse carinha menos esse. Ou seja, πr sobre 2t. Certo? πr sobre t menos πr sobre 2t dá πr sobre 2t. Show?